Olá pessoal, tudo bem por aí? Chuvinha gostosa, né? Dia gostoso hoje. Então, mais um culto, mais um dia que a gente vai ficar no culto longe, distante. Eu confesso a vocês que isso me entristece um pouco, mas vamos segurar um pouquinho mais, tá bom? Quem sabe login, a gente já tá podendo, né? Pode voltar e ter o culto nosso normal aí, vendo um ao outro, seja chamado de culto presencial, tá bem? Vamos orar mais um pouquinho para isso aí, tá bem? Bom, lembrando um pouquinho que o título da mensagem do domingo passado foi a respeito de o ministério do Espírito Santo. E eu havia dito que o capítulo 16 traz para nós algumas promessas, né, que Jesus deixou ali. E essas promessas tanto era para os discípulos daquela época quanto para os discípulos de hoje. E que eu iria dividir o capítulo em dois. Então hoje eu vou trazer a segunda parte das promessas. Nós vimos 4 promessas a semana passada e hoje a gente vai ver as outras 3 para poder encerrar o capítulo, tá bem? Então no meu entender sempre é bom a gente relembrar um pouquinho sobre o que vimos aí no domingo passado, principalmente quando se trata de uma mensagem que ela é do tipo sequencial, né? Vem uma atrás da outra sobre praticamente o mesmo assunto. E outra coisa que é bom lembrar é que o livro do Evangelho de João, ou seja, o Evangelho todo de João, além das cartas dele, primeira, segunda e terceira carta, traz um ensino básico para nós que ele relata e nos mostra de forma clara assim, as pessoas que creem e as pessoas que não creem, ou seja, traz aquilo que nós chamamos de uma ideia dualista, como também ele traz as consequências, o que acontece ao que crê, como o que acontece ao que não crê. Nós não podemos esquecer, tirar isso do ponto também de aprendizado sobre o que João traz, tá bom? E então, como a gente viu domingo passado, as 4 primeiras das promessas de Jesus, eu só quero lembrar, né, que primeira promessa, Jesus prometeu que ele nos daria uma constante companhia divina, no caso o Espírito Santo. A segunda promessa a gente viu que Jesus Cristo nos deu, né, seria o ensino através do Espírito, do ministério do Espírito Santo. A terceira promessa a gente percebeu e viu, né, que Jesus Cristo promete a presença dele em si através do Espírito Santo na nossa vida. E a quarta promessa a gente viu que Jesus prometeu uma alegria no lugar da tristeza através do Espírito Santo. Essa promessa está ligada com o fato que estava ali acontecendo com os discípulos dele. Ele despedindo dos discípulos, a tristeza dos discípulos em talvez até nem saber mesmo, né, o que é que vinha pelo futuro, como é que eles iam ali viver, sobreviver sem Jesus Cristo estar do lado. Então Jesus Cristo dá essas promessas a eles e agora a gente vê, completando o capítulo 16, mais 3 importantes promessas que Jesus Cristo deixou com eles, que consequentemente elas são para nós também, que somos os discípulos de hoje. Então a terceira, quarta promessa a gente viu, né, lá da semana passada. A quinta promessa, que no caso eu vou falar como sendo primeira, segunda e terceira dessa semana, tá bom? A primeira é Jesus vai prometer a vitória, uma vitória pela nossa relação com Deus o Pai. Ou seja, tanto você quanto eu seremos e podemos assimilar, né, a ter e saber que somos vitoriosos por causa do relacionamento direto entre você e Deus, como entre eu e Deus. A segunda promessa de hoje é que Jesus concede um pleno entendimento, ou seja, um entendimento completo das suas instruções, de tudo aquilo que ele instruiu através do Espírito Santo, que foi o que ele prometeu. Isso está nos versos 29 e 30, como a vitória em relação
ao relacionamento legal com Deus, o Pai está no 25, nos versos 25 e 28. E a última promessa do capítulo em si, Jesus Cristo então promete paz em meio a tribulações. Paz em meio a um momento de aflições que a gente atravessa. É difícil de entender isso, eu concordo, mas é uma promessa dele. E tanto eu quanto você, por sermos vitoriosos em manter um bom relacionamento com Deus, então podemos sim compartilhar dessa promessa de ter a paz de Cristo no meio das aflições. Versos 31 e 33. Bom, a primeira então, a promessa de Jesus Cristo, que seria a vitória pela nossa relação com Deus, está nos versos 25 e 28 do capítulo 16, tá lembrado, né? João capítulo 16, verso então 25 e 28. Antes disso, eu quero orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez pelo dia, muito obrigado pela alegria de poder ter a sua palavra, da ação do teu Espírito, da qual nós estamos pregando agora e percebendo ao mesmo tempo que esse teu Espírito Santo que está em nós cumpre exatamente o que Jesus Cristo prometeu aqui nessas 7 promessas. Ele nos capacita, ele nos ensina, ele nos encoraja, ele nos fortifica nos momentos das nossas tribulações, no momento das nossas aflições, das nossas dificuldades. O que precisa de nossa parte, Pai, é realmente crer em Jesus Cristo, é confiar em Jesus Cristo e obedecer, então, seus mandamentos. Que essa vitória alcançada por Jesus Cristo sobre a morte e obtendo, então, a ressurreição, obtendo vida, não perdendo-a, ele nos garante, então, ter vida. Deus, isso é muito bom saber. Então, nos ajuda a aceitar isso de uma maneira de que não existe algo melhor na nossa vida do que aceitar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. No nome santo de Jesus, é que eu oro te pedindo sabedoria, te pedindo discernimento, te pedindo autoridade na tua palavra, Pai, para que eu possa levar aos irmãos ali da família Vila Elisa. No nome santo de Jesus, muito obrigado, Pai, por ter me chamado, por ter me dado essa tarefa. Eu amo poder te servir, consequentemente, servir aos meus irmãos. No nome santo de Jesus, amém. Então, Jesus promete a vitória pela nossa relação com o Pai, né? E nós podemos ler da seguinte maneira. Verso, então, 25 do capítulo 16. Diz para nós a palavra de Deus bem assim, através de João. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedirei em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Claro, ele vai explicar por quê. Porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes amado e tendes crido que eu vim, Jesus Cristo, né, ao mundo e vou para o Pai. Esse é o último verso desse trecho que prova e mostra para nós a questão da nossa relação com Deus. O que diz aí? Jesus, então, nesse pedacinho, dá para perceber que Jesus ele vai concluindo, né, os seus ensinos aos discípulos com palavras de esperança, né, com palavras de encorajamento, com promessas que concedem segurança aos seus discípulos. Lembra do momento que eu falei? Quando Jesus disse que estava assim, dando a eles todo o entender que ele iria partir, que ele ia deixá-los.
e percebeu neles então aquela tristeza forte no coração, porque Jesus então iria morrer. Eles não tinham ainda aquela certeza, aquela confiança da ressurreição de Jesus. Porém, aconteceu isso. Então, Jesus dá essas palavras preparando, né, os discípulos para uma vida futura. Ou seja, ele garante a eles que a presença dele, de Jesus Cristo, entre eles, seria algo ativo, seria algo que não ia deixá-los órfãos, abandonados. São palavras, então, de encorajamento, como eu já disse, de estímulo, né, pela vida futura. Ou, melhor dizendo, pela futura, então, habitação do Espírito Santo na vida deles, consequentemente na nossa vida. Pela habitação, então, definitiva do Espírito Santo na vida dos cristãos. Cristãos, eu quero dizer, de todos os tempos. Cristãos daquela época como os cristãos de hoje, tá bem? Em resumo, nós temos aqui orientações, né, para nos apropriarmos da vitória que Jesus obteve quando se entregou por nós naquela cruz. A gente vê, então, no verso 26, quando ele diz que quando pedir alguma coisa no nome de Jesus, ele vai dizer aqui no verso 26 e 27 que ele não vai mais rogar por Deus ou para Deus por nós. É até estranho Jesus tomar uma atitude dessa e dizer para eles. Porém, ele garante que não é necessário, em razão de que o Pai nos ama de forma direta e diretamente em nome de Jesus seremos atendidos pelo Pai. É essa, então, a promessa que Jesus deixa de forma bem clara, garantindo para nós, né, uma vitória através de relacionarmos diretamente com Deus, o Pai. E ele abre, então, esse relacionamento para nós. Então, é onde ele escreve, no verso 25, essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Ou seja, ele usava de um recurso que nós sabemos muito bem, que foram as parábolas, e que de um tempo em diante ele já ia falar de uma maneira direta, ou seja, entre nós e Deus estaria uma linha direta já, não tem mais interrupções. As interrupções são os seus e os meus pecados, tá bem? Nós podemos ver aqui Jesus revelando de forma completa a relação dos cristãos com Deus, o Pai. Com isso, dá para entender que elimina qualquer outra maneira que eu possa imaginar que teria para que eu tivesse algum contato com Deus. Ou seja, de uma forma muito simplória, como alguns aí até dizem, sim, funciona assim. Eu creio em Jesus, Deus me dá o poder de ser filho dele, e qual é pai que não tem um relacionamento direto com seu filho? Assim também é Deus. A partir do momento que ele me dá o poder, dá a você o poder de ser feito filho dele, João 1,12, então, por crer em Jesus Cristo, então passamos a ter, sim, uma ligação direta com ele. Por outro lado, o próprio Jesus também garante, né, que em João 14,6, que ele é o caminho, como ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, é necessário que eu creia nele, que eu tenho Jesus Cristo na minha vida como uma única fonte de que eu posso ter um relacionamento com Deus. Uma vez também que em João 15, verso 5, ele fala, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, ele garante isso, sem mim nada podei fazer. Então, até mesmo se eu pensar que por obras eu consigo chegar até Deus, é uma grande mentira que eu estou pregando para mim mesmo, porque sem Jesus eu não chego até Deus. Concluindo, então, se alguém pensa que por
capacidade própria, por esforço próprio, pode chegar até Deus, está muito enganado. Até porque, veja bem, Jesus Cristo é o único aceito por Deus para nos dar esse relacionamento, para abrir a porta para que possamos ter esse relacionamento direto com o Pai. Não há outro meio aceito por Deus se não for pelo Filho dele. Bem claro aí, né? Temos então sim uma vitória em relação a ter um relacionamento com o Pai, mas por crer em Jesus Cristo. A segunda promessa para concluir o capítulo 16 de hoje, então, é que Jesus promete então para nós, ele promete... Opa, pera só um pouquinho. Eu acho que eu copiei alguma coisa dobrado aqui. Primeira vitória, primeiro é que Jesus promete uma vitória em relação ao relacionamento nosso com o Pai. A segunda é que Jesus concede, então, um pleno entendimento das suas instruções, dos versos 29 e do verso 30. O que acontece aqui com essa questão de que Jesus concede, então, esse entendimento que nós podemos ter? Lembra bem uma coisa, veja bem, como é que Jesus agiu com os discípulos dele. Bom, eu tenho uma prima e ela hoje é uma doutora na área da psicologia voltado para infanto, seria para crianças aí, né? E na minha família, nada mais, nada menos do que mais outras 4 psicólogas, em variadas faixas de idade elas atendem. Mas eu já ouvi dessa minha prima várias vezes, e até mesmo de outros psicólogos, que quando você tem uma criança do seu lado, seja, vai lembrando do seu filho quando era pequeno, agora hoje os netos, né, para alguns, e ainda filhos que vêm vindo para outros, é bom saber que a criança vai chegando, assim, vai desenvolvendo, e ela também começa a despertar e ter alguns interesses em fazer algumas perguntas, e às vezes nós nos sentimos até embaraçosos no responder. Às vezes a diferença porque dos órgãos diferentes da menina e do menino, e aí a gente se embaraça um pouco para responder. E a gente sabe disso através dos psicólogos, até mesmo dos psiquiatras, que a criança faz determinada pergunta sem a devida malícia. Porém, é importante que eu responda à altura da pergunta que ela fez. Ou seja, não é bom que eu dê respostas que desperta nessa criança uma próxima pergunta sobre aquilo, ou seja, trazendo a ela um amadurecimento precoce. Então, responde aquilo e pronto, espera ela própria crescer para ter capacidade de fazer novas perguntas mais profundas a respeito de determinado assunto. Tá, é nesse sentido que Jesus Cristo também trabalhou com os apóstolos dele, com os discípulos dele. Ele foi dando do seu ensino, foi dando do que era dele, daquilo que Deus havia dado a Jesus Cristo, porque ele fala que tudo que o meu Pai me deu, eu vou-lo dou. Então ele foi dando aos discípulos aos poucos. É exatamente o que acontece aqui nessa, seria então sexta, né, no contexto das 7 promessas de Jesus, no capítulo 16, a sexta, Jesus dá o conhecimento, o pleno conhecimento, né, sobre ele. Ele promete isso. E a gente sabe, já viu vários textos a respeito disso, que ele disse que ele iria, era necessário que ele fosse ao Pai para que o Espírito Santo descesse. E o ministério do Espírito Santo principal seria realmente nos capacitar, nos habilitar e nos ensinar tudo aquilo, como também lembrar, né? Tudo aquilo que Jesus havia ensinado, que nada mais, nada menos do que a Bíblia de uma forma geral, tá bem? Resultado, Jesus Cristo, sabendo que os discípulos dele não tinham total maturidade e capacidade para compreender o que dessa última quinta-feira, dali para frente, iria acontecer, ele então trabalhava com eles naquela forma figurada, ou seja, falando a respeito de figuras, tá bom?
acontece que nesse dia, Jesus Cristo, então, começou já a dizer para eles de uma maneira já mais direta, mais clara, porque percebe que eles haviam ganho uma certa maturidade o suficiente para compreender o que ali estava acontecendo, até mesmo porque eles haviam visto várias e várias situações, e uma das últimas, das mais complicadas, que acredito que para eles deve ter sido, foi o fato da traição de Judas e de Jesus ter dito, né, que um deles o trairia, e como aconteceu isso de fato, tá bem? Então, Jesus vai levando a eles um conhecimento aos poucos para que eles compreendessem. O motivo disso é que eles tinham, no contexto, no meio lá onde eles viviam, eles tinham ali uma tradição forte no sentido religioso, se vocês lembram bem disso, porque até hoje em si o judeu espera pelo Messias. E naquela época já era ensinado que esse Messias viria para salvá-los, tá bom? Foi isso que aconteceu, foi isso que estava predito por Isaías e pelos profetas lá atrás, que o Messias viria para salvá-los. Porém, o que gerou na cabeça deles é que esse Messias viria em forma de um líder guerrilheiro e que armaria uma guerra suficiente para salvá-los do comando dos romanos e eles passarem a ter uma vida própria, uma vida liberada dos romanos. E que não foi isso o que aconteceu, porque não era isso que estava previsto lá no Velho Testamento também. A previsão era que Jesus viria como um Messias que salvaria o mundo do pecado ou dos pecados deles. Era essa a promessa. Então, esses discípulos precisavam de deixar o hábito, deixar de enxergar, de ver que Jesus era o Messias para salvá-los de uma forma de guerra, para salvá-los de uma forma espiritual, dando a eles a vida eterna. Então, eles precisavam de entender que Jesus Cristo precisava mesmo morrer, precisava da ressurreição e de ir ao Pai e enviar o Espírito Santo. E aqui, nesse momento, nessa última quinta-feira, Jesus percebe que os discípulos estavam já um tanto mais maduros, por isso que ele explica dessa maneira. Assim é também nos dias de hoje. Jesus deixou escrito e a gente percebe o cumprimento do que ele deixou escrito através da ação do Espírito Santo na vida sua e na minha vida, quando, claro, quando eu e quando você abre o seu coração e permite que o Espírito Santo dê do seu fruto na sua vida. É maravilhoso poder viver dessa forma, eu digo isso. É maravilhoso. Mas é necessário que muitas coisas a gente tem que abandonar, que são dos nossos hábitos, assim como eles tiveram que abandonar a crença de que Jesus viria para guerrear contra Roma. Tiveram que abandonar isso para ver que Jesus Cristo viria para poder salvá-los no mundo espiritual. Bem, veja bem, eles viviam então, com certeza, no meio de um conflito, né? Conflito esse que você e eu vivemos hoje. Um conflito no mundo espiritual, é o mundo nos atacando de uma maneira, o espírito nos atacando de outra maneira. Claro, guerreando entre eles, para que tanto você como eu passamos a crer que Jesus Cristo é o nosso único Salvador espiritual, o nosso único meio de ter um relacionamento, ou seja, daquilo que já foi dito, ter uma vitória, apossar, né, dessa vitória em ter um relacionamento direto com Deus, é Jesus Cristo. Então Jesus promete que nesse miolo todo, dos versos 31 e 33, que a gente tem paz e a paz dele. Vamos ler esses versos? Do verso 31 até o verso 33. Olha que interessante. Jesus então responde-lhes, né, com uma pergunta. Crês agora? Quando Jesus faz essa pergunta,
ele está dando a eles uma maneira super mega carinhosa de amor, demonstração de amor, dentro do fato do que aconteceu nos versos anteriores. Quando eles dizem lá no verso 29, diz: disseram aos seus discípulos, agora que falas claramente, não empregas nenhuma figura, ou seja, eles estavam então maduros para entender o que Jesus estava explicando. No verso 30 ele fala, agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato viestes de Deus. Ou seja, eles estão dando a Jesus como que se fosse uma condição, né, mostrando que criam em Jesus. Então é onde Jesus lhes responde, credes agora? Ou seja, então agora vocês têm condições de me entender. E aí no verso 32 ele fala, eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Ou seja, Jesus já está dizendo e garantindo a ele que sabe mesmo todas as coisas. E que eles estariam no meio de uma dispersão, ou seja, de uma aflição que eles não haviam passado antes. Mas Jesus também diz no verso 33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, ele fala, no mundo passareis por aflições. Ele fala isso no verso 33. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele te dá uma garantia, e a mim também, que nós temos uma vitória após a ressurreição de Jesus. Eu preciso crer nisso, você precisa crer nisso. Por que que ele diz isso? No próprio livro de João, nos versos, capítulo 15, João 15, no verso 18 e 19, ele diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Aí ele fala, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Claro, não tem dúvida. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então dê graças a Deus às aflições que muitas vezes tem passado por conta de não mais pertencer ao mundo, ou esse mundo que hoje é administrado pelo príncipe chamado diabo, mas sim retirado dele porque Jesus nos retirou. João 15,16, ele diz claro, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Conclusão. O que nós podemos concluir aqui? Viver em paz, apesar das circunstâncias, jamais pode ser classificado como indiferença, irresponsabilidade ou descaso. Também não significa uma alienação do mundo, viver isolado do mundo. Não, isso não. A paz de Cristo no coração do cristão não é uma força inativa, uma força morta, uma força indiferente. Pelo contrário, ela é uma força força viva que está a serviço de Deus e dos homens. É esta paz que Jesus dá, que nos concede a melhor condição para servir o mundo em conflito. E assim que você... Desculpa, é uma pergunta que eu vou fazer, tá bom? Eu estava começando errado, desculpa. É assim que você vem servindo a Deus e ao seu próximo? Com essa paz de Jesus Cristo? Tá, eu vou dar um conselho. Usufrua da paz de Jesus e sirva então ao mundo. A última observação sobre a paz, que pode ser apropriada mesmo nas aflições do dia a dia, refere-se à vitória de Jesus. Mas ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo, graças a Deus por isso. Essa vitória de Jesus está à nossa disposição. De que maneira?
refere-se à ressurreição dele, sobre a vida que ele teve. Era só um pouquinho aqui que o meu treco saiu do lugar aqui, ó, e eu preciso de achar ele de novo. Espera aí, só um pouquinho, falta só um parágrafo que eu tenho que encontrá-lo, tá bem? Dá um segundo aí para mim. Então, esta é a nossa, ou seja, é uma disposição, né? Que ele, quando ele fala, eu parei aí, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa vitória de Jesus está à nossa disposição. Essa é a vitória que Jesus conquistou na cruz e na ressurreição. Quer dizer, a vitória de Cristo é nossa vitória. Por quê? Nenhum de nós, presta atenção, nenhum de nós pode se gloriar por uma vitória nossa. Porque por nós mesmos estávamos perdidos, estávamos derrotados definitiva e eternamente. Porém, Jesus triunfou por nós. Já vencemos o mundo porque Jesus o venceu, não é porque nós temos a capacidade. Tomemos então ânimo, porque a vitória completa, perfeita e cabal de Jesus é também a nossa vitória. É a fé em Cristo, finalizando, a última frase, é a fé em Cristo que nos une ao seu triunfo. Temos experimentado dessa vitória dia após dia. É a fé em Cristo que nos une ao triunfo de Cristo sobre a morte, a ressurreição. Por isso tem vida. Temos vivido assim, temos experimentado essa vitória dia após dia. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado demais por essa tua palavra, por nos encher, Pai, de esperança, de incentivo, de continuar a te servir, de continuar crer que o Senhor realmente já nos deu a vitória, vencendo a morte, vencendo o diabo ali naquela cruz. Obrigado por isso, Deus Pai. Nos capacita a ter isso em nós de uma forma muito clara, de uma forma que nós possamos viver e ensinar outros a viver isso. No nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, tenham paz, tenhamos uma boa semana. Até quinta-feira no próximo culto, tá bom? Deus os abençoe. Desculpe eu ter esticado um pouco, mas é um conteúdo muito extenso e não dei muito conta de resumir. Desculpem, tá bom? Deus os abençoe.